Desde crianças crescemos acreditando que heróis são os mocinhos e vilões são apenas obstáculos a serem derrotados. Mas e se essa não for toda a verdade? E se na realidade esses vilões tivessem motivos válidos para agir como agiram? Claro, não estou dizendo que sair por aí jogando gente de penhascos ou tentando dominar o mundo seja uma boa ideia. Por favor, não façam isso. Mas se olharmos com atenção, perceberemos que alguns desses personagens não eram apenas maus por serem maus. Eles tinham ideais, visões de mundo e, em alguns casos, até boas intenções. Só que na história, sempre assistimos pelo ponto de vista do herói. Hoje no Curiosum, vamos inverter essa perspectiva e analisar 10 vilões que talvez estavam certos o tempo todo. Você pode até discordar deles, mas depois desse vídeo, vai ser difícil não dar pelo menos um pontinho de razão para alguns desses caras. Então, bora pra lista. Número 1. Pain, Naruto Shippuden. Se tem um vilão que fez a gente parar para pensar, esse cara foi o Pain. O líder da Akatsuki não queria apenas destruir por destruir. Ele queria acabar com um ciclo infinito de ódio e guerra. O mundo ninja estava preso em uma espiral de violência, onde cada batalha gerava mais vingança e sofrimento. E a solução dele? Criar uma dor tão avassaladora que ninguém mais ousaria iniciar um conflito. A ideia era que, se todos experimentassem um sofrimento insuportável, aprenderiam a valorizar a paz. Uma lógica cruel? Com certeza. Mas se você parar para analisar, é basicamente a versão ninja do só aprende quando sente na pele. O problema é que o método dele envolvia destruir vilas inteiras e causar mais sofrimento no processo, o que meio que contradiz o próprio objetivo. No fim, depois de um intenso confronto, Naruto usou o famoso discurso no jutsu e conseguiu convencê-lo de que existia outro caminho para alcançar a paz, sem precisar espalhar mais ódio. E assim, no último momento, ele decidiu confiar no protagonista e usou o último resquício de sua força para desfazer a destruição que causou. Shinra Tensei. Número 2. Kira, Death Note. Agora, e se um dia você descobrisse um caderno capaz de matar qualquer pessoa apenas escrevendo seu nome? O que você faria com esse poder? Foi exatamente essa a questão que Light Yagami, ou melhor, Kira, teve que enfrentar em Death Note. Light não era apenas um jovem comum. Ele era um gênio, e ao se deparar com um mundo cheio de corrupção, violência e injustiça, viu a oportunidade de fazer algo que ninguém jamais conseguiu: eliminar o mal na raiz. Seu plano era simples e eficiente: usar o Death Note para punir criminosos e tornar o mundo um lugar melhor, livre de assassinatos, roubos e todo tipo de crime. E funcionou. A taxa de criminalidade despencou. O medo tomou conta dos criminosos e as pessoas passaram a viver em um mundo mais seguro. Com Kira à frente da justiça, o conceito de punição ganhou um novo significado. Para muitos, ele não era um vilão, e sim um salvador que estava disposto a fazer o que ninguém mais tinha coragem. Mas o problema começa quando a linha entre justiça e tirania se apaga. Light passou a se ver como um deus, e qualquer um que se opusesse a ele virava um inimigo. No fim, seu senso de justiça foi corrompido pelo próprio ego, e ele perdeu de vista o que realmente importava. O poder absoluto o levou à queda, provando que até as melhores intenções podem se tornar perigosas quando não há limites. Número 3. Ultron, Vingadores. Agora pense em um mundo onde não existe mais guerra, corrupção ou destruição. Um planeta em perfeita harmonia, sem conflitos humanos. Parece um sonho, né? Pois essa era exatamente a visão de Ultron. Criado por Tony Stark para ser um sistema de defesa global, Ultron foi projetado para garantir a paz na Terra. O problema? Ele ficou 2 minutos conectado na internet, e foi tempo suficiente para analisar a humanidade e chegar a uma conclusão brutal. A maior ameaça para o planeta eram os próprios humanos. Afinal, quem são os responsáveis por guerras, poluição, fome e destruição? Sempre a mesma resposta:
Dentro dessa lógica, Ultron não queria ser apenas mais um robô tentando apagar incêndios. Ele queria resolver o problema de vez, eliminando a causa raiz, os seres humanos. Se você pensar friamente, ele estava certo em identificar os erros da humanidade. Guerras intermináveis, conflitos movidos por ganância e destruição ambiental desenfreada. O mundo realmente estaria melhor sem tudo isso. Bom, a solução dele envolvia o extermínio total da humanidade, o que, convenhamos, é um exagero. No fim das contas, Ultron não percebeu que a imperfeição humana também é o que nos torna únicos e capazes de mudar. Ele queria um mundo de paz, mas não enxergou que a evolução vem justamente dos erros e acertos da humanidade. Você veio dar fim aos Vingadores? Eu vim para salvar o mundo. Mas também... Sim. Número 4. Capitão Gancho. Peter Pan. Se você pensa no Capitão Gancho como um vilão puro e simples, talvez seja a hora de reconsiderar. O conto de Peter Pan sempre nos mostrou ele como o temível pirata obcecado por capturar o garoto que nunca cresce. Mas e se, na verdade, ele só estivesse tentando proteger os outros de Peter? Gancho já foi uma criança, cresceu e entendeu que a Terra do Nunca não é tão mágica quanto parece. Ele sabe que ficar lá para sempre significa nunca amadurecer, nunca ter responsabilidades e, no fim, nunca entender o verdadeiro significado da vida. Para ele, Peter não é um herói, mas sim um garoto travesso que sequestra outras crianças e as prende em um mundo onde nunca terão a chance de crescer. Além disso, há o pequeno detalhe de que Peter cortou a mão de Gancho e deu para um crocodilo. Qualquer um ficaria um pouco rancoroso depois disso, né? No fim, o pirata só queria justiça e talvez dar um pouco de realidade para aquelas crianças que viviam sob a influência de Peter. Entretanto, seus métodos eram radicais demais e seu ódio por Peter o cegava para qualquer solução mais pacífica. Ele que foi meu melhor amigo me baniu porque eu sentia saudade da minha. Sua mãe? Isso, da minha mãe. Número 5. Waternus, Monstros S.A. O Waternus parecia ser apenas o CEO bonachão da Monstros S.A., mas por trás daqueles múltiplos olhos havia um monstro desesperado para salvar sua empresa. A cidade de Monstrópolis dependia da energia gerada pelos gritos das crianças, e essa energia estava se tornando cada vez mais escassa. O que o Waternus queria? Garantir o futuro da sua sociedade. Ele via a ameaça iminente de um colapso energético e estava disposto a fazer o que fosse necessário para impedir isso. Até mesmo sequestrar crianças e extrair seus gritos à força. Ok, é um método bem sombrio, mas pense bem, ele estava tentando evitar o colapso de todo um mundo. Para o Waternus, a ética era um luxo que Monstrópolis não podia mais se dar. O mais trágico é que ele não era movido por ganância ou maldade, mas sim por medo. O medo de ver tudo ruir sob sua responsabilidade. Ele acreditava sinceramente que estava fazendo o certo pelo bem maior. Claro, sua visão limitada o impediu de enxergar alternativas, como a energia da risada, que acabou sendo descoberta por Mike e Sully. No fim, ele caiu porque não conseguiu ver que o futuro poderia ser salvo de outra forma. Menos cruel, mais eficiente e principalmente mais divertida. Eu sequestrarei 1000 crianças antes de deixar esta empresa acabar. Número 6. Lotso, Toy Story. À primeira vista, Lotso parece o típico avô fofo que cheira a morango e comanda uma creche cheia de brinquedos felizes. Mas não se engane, por trás daquele cheiro doce tem muita mágoa guardada. Lotso não sempre foi o tirano. Na verdade, ele já foi um brinquedo querido, amado por uma menina chamada Daisy. Isso até o dia em que ela, sem querer, o perdeu durante um passeio. E aqui vem a virada. Lotso conseguiu voltar até a casa dela, mas descobriu que ela já tinha comprado outro urso igualzinho para substituir ele. Como assim? Anos de brincadeiras, carinho e companheirismo trocados por uma versão genérica de prateleira? Aquilo partiu o coração do urso. E pior, destruiu sua fé na lealdade das crianças. Daí para frente, ele decidiu que se brinquedo não pode confiar em criança nenhuma, o jeito era viver sob suas próprias regras. E assim nasceu o regime ditatorial
da creche Sunnyside, onde os novos brinquedos eram jogados direto no berçário. Basicamente um campo de batalha cheio de bebês brutais. Lotso controlava tudo com punho de ferro, acreditando que estava protegendo os outros de passarem pela mesma decepção que ele. É claro que seus métodos eram bem questionáveis. Ele manipulava, ameaçava e maltratava quem não se submetesse às suas ordens. Mas no fundo, tudo era reflexo de uma dor profunda de rejeição. Lotso não era mau por natureza. Ele só nunca superou o trauma de ter sido substituído. O erro dele foi deixar a amargura moldar sua visão de mundo e punir todos por um erro que só uma criança cometeu. Triste, né? Somos todos lixo, esperando para cair na lixeira. Brinquedos são isso aí. Número 7, Magneto, X-Men. Se existe um vilão que divide opiniões até hoje, esse é o Magneto. O mestre do magnetismo é, antes de tudo, um sobrevivente. Ele viu o pior da humanidade logo na infância, quando perdeu sua família em um dos períodos mais sombrios da história. Então, quando ele diz que sabe do que os humanos são capazes, é porque sabe mesmo. Enquanto o professor Xavier sonha com um mundo de paz e integração entre mutantes e humanos, Magneto já perdeu a esperança. Para ele, os humanos nunca vão aceitar os mutantes de verdade. Sempre vai ter medo, preconceito, perseguição. E a história está cheia de exemplos que provam que ele tem um ponto. Toda vez que os mutantes se mostram ao mundo, a resposta é violência, prisões, armas anti-mutante e até extermínio em massa. Magneto não quer poder pelo poder. Ele quer garantir que os mutantes nunca mais sejam caçados, enjaulados ou exterminados, como ele viu acontecer com seu povo. Ele acredita que a única forma de garantir a sobrevivência dos mutantes é tomando o controle, com força se for necessário. Porque esperar pela boa vontade dos humanos é, para ele, repetir os erros do passado. E o mais irônico, Magneto e Xavier querem a mesma coisa, um futuro onde os mutantes possam viver em paz. A diferença é o caminho. Enquanto Xavier estende a mão, Magneto fecha o punho. Dá para dizer que ele é o vilão? Sim, principalmente pelos atos extremos que comete. Mas também dá para entender por que ele acredita que não pode mais confiar na humanidade. A dor moldou sua ideologia. E, no fundo, ele só queria proteger os seus, do jeito dele. Número 8. Chef Skinner, Ratatouille. Quando a gente pensa em Ratatouille, logo lembra do Remy, aquele ratinho chefe de cozinha super talentoso que conquistou corações. Mas do outro lado da história, temos o Chef Skinner, que a maioria lembra como o baixinho estressado e paranoico que só gritava com os outros. Só que, será que ele estava mesmo tão errado assim? Pensa comigo, o cara herdou um dos restaurantes mais famosos de Paris, depois da morte do lendário Gusteau. Tinha a responsabilidade de manter a reputação do lugar, lidar com uma equipe de cozinha cheia de egos inflamados e ainda administrar uma linha de produtos com a marca do chefe falecido. Até aí tudo bem. Aí, do nada, começa a acontecer uma série de coisas bizarras. Um ajudante novato, que mal sabe segurar uma frigideira, começa a cozinhar pratos incríveis. Os pedidos vêm certos. Os clientes voltam, mas tem algo muito estranho no ar. E ele descobre que quem está por trás de tudo é um rato. Um rato que cozinha. Num restaurante, em Paris, onde há normas sanitárias rígidas e uma reputação em jogo. Gente, na moral, você ia deixar um rato mexendo na comida do seu restaurante 5 estrelas? É claro que o Skinner surtou. Ele não era louco. Ele estava tentando manter a sanidade num mundo onde um roedor com chapéu de chefe virou o funcionário do mês. Ele queria proteger o legado de Gusteau. Do ponto de vista dele, o restaurante estava virando um circo. Claro, ele também tinha seus interesses. Queria lucrar com os produtos do Gusteau. Era ganancioso, queria controlar tudo. Mas o medo dele não era só pela grana. Era pelo absurdo da situação toda. E, sinceramente, em qualquer outro cenário, ele seria o cara certo. Ele só teve o azar de estar em um filme onde o herói é um rato gourmet.
Número 9. Thanos. Vingadores. Guerra Infinita. Ah, o Titã louco. O homem roxo mais temido da galáxia. Mas, e se eu te dissesse que Thanos não era simplesmente um vilão do mal, querendo causar caos gratuito? Em Guerra Infinita, a motivação dele tem uma lógica assustadoramente compreensível. E talvez por isso seja tão desconcertante. Thanos viajou por planetas e viu civilizações inteiras colapsarem por falta de recursos. Fome, miséria, guerras. Tudo por causa da superpopulação e da escassez. Então ele pensou, e se a gente cortasse esse problema pela raiz? A solução dele? Eliminar metade de todos os seres vivos do universo, de forma aleatória, sem preconceito, sem crueldade direcionada. Só, plim, metade desaparece. E o que sobra vive com recursos suficientes e em paz. Sim, é uma ideia assustadora. Mas dentro da lógica dele, era um gesto de sacrifício. Ele mesmo perdeu tudo, inclusive seu planeta natal, por causa do crescimento descontrolado. Muita gente se pergunta, por que ele não usou as joias para multiplicar os recursos do universo em vez de matar geral? Simples, porque para ele isso não resolveria o problema de verdade. Segundo Thanos, quando algo é abundante demais, as pessoas não valorizam. Só sentindo a perda e a escassez na pele é que a galera aprenderia a mudar. Pelo menos essa era a lógica distorcida dele. Mas Thanos não era só um vilão qualquer. Era um cara com uma missão, convicções inabaláveis e um objetivo que, para ele, justificava qualquer sacrifício. E talvez isso seja o mais assustador de tudo. E o que lhe custou? Tudo que eu tinha. Número 10. Alto Wall-E. Alto, o piloto automático da nave Axion, não tem cara de vilão. Nem rosto ele tem na real. É só uma roda de navegação com uma voz robótica e um foco absoluto. Seguir ordens. E é justamente aí que mora o perigo. Quando a Terra ficou inabitável por causa do lixo, a solução foi evacuar todo mundo e deixar os humanos vivendo no espaço, enquanto robôs tentavam limpar o planeta. Mas lá no meio do caos, Alto recebeu uma ordem secreta da liderança da corporação By and Large: nunca mais voltar para a Terra. O planeta estava condenado, e manter a humanidade no espaço, vivendo com tudo automatizado, era considerado o único caminho seguro. Então, durante 700 anos, Alto ficou ali, firme na missão. Ele manteve a nave funcionando, garantiu que os humanos fossem cuidados, ainda que isso significasse transformá-los em adultos flutuantes, com músculos de gelatina. E, mais importante, impediu qualquer tentativa de voltar ao planeta. Até que aparece o Wall-E, com uma mudinha de planta e a ideia absurda de que a Terra poderia ser habitável de novo. Alto, vendo isso como uma ameaça direta à segurança da missão, faz de tudo para impedir o retorno, até sabotar os próprios tripulantes. Mas ele não estava tentando dominar o mundo, nem destruir ninguém por prazer. Ele só estava seguindo sua programação da forma mais literal e extrema possível: proteger os humanos, mesmo que fosse de sua própria esperança. No fim, ele foi vencido pela teimosia do robozinho enferrujado e do capitão que decidiu recuperar o controle da nave. E a mensagem ficou clara. Às vezes, seguir ordens cegamente pode ser mais perigoso do que questioná-las. Alto não era mau. Só foi um vilão por ser leal demais à sua missão. E aí, depois de tudo isso, ainda dá para dizer que esses vilões eram só monstros sem coração? Ou será que eles só estavam tentando fazer o que achavam certo, mas do jeito mais torto possível? A real é que, quando a gente olha pela perspectiva deles, muita coisa começa a fazer sentido. Esses vilões nos mostram que a linha entre herói e vilão pode ser bem mais fina do que a gente imagina. E que, às vezes, tudo depende do ponto de vista e do roteiro. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aliás, tem outro vídeo aparecendo na tela agora que eu tenho certeza que você vai curtir. Clica lá e continua com a gente. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.